Tô tentando fixar aqui, boa noite. Tô tentando fixar o título da nossa live. Agora eu fixei o comentário aqui. Olá, gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olá, bem-vindos a mais uma live da Sebrae Vidros. Sejam bem-vindos. Adoro o coraçãozinho, gente. Manda coraçãozinho, começa a compartilhar pra gente poder começar aqui a nossa live. Já o nosso convidado especial dessa live, o Edson Claro, da Universidade do Som e também proprietário da Atenua Som, vai estar entrando com a gente. Olá, opa, quantos corações, obrigada. Bem-vindos. Só vou esperar um pouquinho, só pra gente começar. Vou esperar um minutinho, na verdade. Já a gente começa um bate-papo bacana. Mandem as suas perguntas. Não esqueçam de mandar as suas perguntas. A sua participação é muito bacana. Deixa a nossa live mais interessante. Olá para vocês todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. É um prazer para nós da Sebrae Vidros ter você aqui com a gente. Cada um de vocês é super importante para o sucesso dessa live. Obrigada pelos corações. Mando corações para vocês também, um monte. Tudo bem? Já o nosso convidado especial, o Edson Claro, da Universidade do Som, vai estar aqui dando uma aula para gente sobre conforto acústico e vidro. Será que isso combina? Já vamos saber. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha só quanta gente bonita que tá entrando. Oi, gente. Oi, Júnior Vidros. Oi, Er Rodrigues. Oi, Patrícia. Olá, engenheiro Rafael Matoshima. Oi, Núbia Siqueira, tudo bem? Francisco Ambiel, Carol Pimenta, Gabriel Caires, Garbos Vidraçaria e Acabamentos. Acho que é Vidraçaria e Acabamentos, é isso, Garbo? Celson Calado, Danila Ferrari, tudo bem? Ó, tô assinando aí pra vocês. Matheus, tudo bem? Diego, Jorge, tudo bem? Boa noite. Arquiteta Roberta de Castro, tudo bem? Carol Abereu, tudo bem? Olá, Vera Landrade. O Edson, olha aqui. Edson, você precisa me pedir para entrar aqui, viu? Porque eu tô enrolando o pessoal aqui, mas tá na hora da gente começar a nossa live, né? Daqui a pouco eu tô com 100 pessoas aqui e a gente só tá aqui. Boa noite, né? Edson, cadê você? Jojo Farias, tudo bem? Karine, tudo bem? Carol, Marcos, a Flora. Olá, gente, quanta gente querida. Que delícia. Mas cadê o meu convidado? Edson, cadê você? Ial, tudo bem, Ial? Boa noite. Simone, boa noite. Renato Chaim, boa noite. Aqui o nosso convidado da noite. Muito bem. Ele já está se conectando. Agora é uma questão de... Estou aguardando a conexão. Boa noite, senhor Edson. Você pedindo para entrar e eu dizendo para você, eu já pedi. Mas é sempre assim. Sabe o que acontece? É tanta gente querida entrando para nos prestigiar e eu estou tentando acenar aqui para todo mundo e eu estou numa loucura aqui na tela, batendo na tela. Por isso que eu estou tão pertinho aqui. E é tanta gente bacana que segue a gente. Então, eu fico assim, boa noite, e vamos indo. Gente, então vamos iniciar oficialmente a nossa live. Bem-vindos todos, bem-vindo, Edson. Muito obrigada pela tua presença. O Edson da Universidade do Som e também proprietário da Atenua Som. É um prazer para nós da Sebrae Vidros receber você hoje para esse bate-papo, para essa nossa conversa
Então, pessoas queridas, mandem as suas perguntas. Vamos aproveitar o nosso mestre Edson, que está nos prestigiando e nos dando a honra hoje para falar um pouco mais a respeito de um assunto que ele é expert. E aí, Edson, eu vou começar aqui te fazendo um monte de perguntas, tá? Mas você fica à vontade e vamos num bate-papo bacana. Você tá me ouvindo bem? Todo mundo me ouve bem? Porque eu tô te vendo super bem, super bem. Fala alguma coisa para mim, Edson. Fala boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Super bem, super Então, bem, tá bom. super bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, a minha irmã entrou. Olha que delícia. A minha irmã entrou. Olha, vai ganhar um pontinho. Que bacana. Edson, hoje o nosso tema da live surgiu principalmente por algumas dores, né, que a gente sente dos nossos clientes, né? A gente que mora principalmente em cidade grande, ou mesmo, às vezes a gente nem mora em cidade grande, mas tem aquele vizinho que gosta de tocar um sonzinho bem alto, né? Então, assim, a gente está falando da questão barulho, né? E você é um expert no assunto. Eu queria, antes da gente começar a conversar um pouco, eu queria que você se apresentasse e falasse rapidamente do seu trabalho para quem não te conhece. Mas antes de você falar isso, eu só queria dizer para o pessoal mais uma vez: boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mônica, eu sou a gestora de marketing da Sebrae Vidros e você está hoje na nossa live a respeito de conforto acústico. Então, agora, Edson, por favor, se apresenta para a gente, por gentileza. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edson Claro e eu costumo dizer que eu sou um profissional da área de saúde. Que bacana, Edson. Por quê? Porque nós fabricamos produtos acústicos para o bem-estar. Nós enfrentamos a poluição sonora. Então, eu sou um profissional da área de saúde. Não encaixa bem isso aí? Encaixa super bem. E me conta um pouco da tua experiência. Como é que você começou nesse ramo da saúde? Vamos lá. Então, bom, primeiro eu sou um apaixonado pelo vidro. Eu acho o vidro um dos elementos mais nobres do sistema, da construção civil. Ele é um produto, assim, que eu costumo dizer, ele não é compreendido 100%. Por isso que a gente não consegue se apaixonar mais. Mas a minha história é muito rápida. Eu morava nos Estados Unidos, eu era peão lá. Eu fazia entrega para uma empresa que chamava-se Quiet City, Cidade Silenciosa. Eu fazia entrega de janelas acústicas. Quando eu retornei ao Brasil em 86, comecei a fazer, mas não dava certo. Tinha propriedades físicas, a mesma janela que funciona no minhocão, não funcionava para um latido de cachorro. Então era uma coisa que começou a me desafiar. Então a cada 10 janelas eu errava 4, 5. Era assim, era cruel. Em 90, com o Collor, eu também tive sérios problemas financeiros, como a maioria do país. Tinha um amigo que morava na França e eu tive a oportunidade de ficar 6 meses lá, onde eu conheci o laboratório de acústica da Saint-Gobain, uma coisa maravilhosa, o Laboteca, não sei se você conhece, lá em Aberville, né? Uma coisa incrível. Trouxe essa tecnologia para o Brasil e aí começamos indo devagarzinho, não tinha ninguém praticamente no mercado, eram 2, 3 empresas ainda aprendendo. Então foi essa a história. Chegou um certo momento que a gente precisava de um laboratório, daí a criação da Universidade do Som. Nós tínhamos que fazer ensaios constantemente, as dificuldades. Ensaio, você só tinha um local para fazer, uma fila imensa, até hoje é assim, né? Porque o laboratório não dá dinheiro, ou está ligado a governo ou à universidade. Não dá dinheiro. Pode esquecer, quem quiser se candidatar aí, tem o nosso lá à disposição. E daí, com o experimento, nós aprendemos muito. E o que eu diria para você hoje, Mônica, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, que a nossa maior barreira, o nosso maior desafio é o desconhecimento. Se a gente puder hoje passar de uma maneira prática, objetiva, que não seja enfadonha, que vá direto ao ponto, nós vamos sair daqui vencedores, todos nós, tá? Eu tenho aqui algumas coisas lúdicas para a gente brincar, mas você comanda aí o show.
Opa, então já que a gente está falando de acústica, né? Eu queria começar com uma explicação didática para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Edson, como é que a gente pode definir o que é ter conforto acústico? Porque quando a gente fala de barulho, a gente automaticamente pensa em conforto acústico, né? E até onde o barulho faz mal para o ser humano? Então me define conforto acústico, depois me explica essa questão do barulho. Primeiro, essa palavra conforto acústico, nós temos que evitá-la. Se nós quisermos ter sucesso com os nossos produtos e serviços, nós temos que evitar a palavra conforto acústico, porque a palavra remete a luxo, a supérfluo, a coisa cara. Então nós temos que ir um pouquinho mais pela dor, pela angústia, que o ruído faz mal. Eu vou dividir o ruído em duas coisas: perturbação sonora e poluição sonora. Perturbação sonora é quando você tem um fato de alguém lhe incomodando, seja um vizinho, seja uma fábrica, uma boate. E poluição sonora é o ruído urbano que nós vemos. Embora as duas nos perturbem, a lei trata de maneira muito diferente. A perturbação sonora é uma contravenção penal. Muitas vezes as pessoas vêm atrás de uma proteção acústica para a sua residência através de um vidro, de uma janela, de uma parede, e ela se esquece que ela tem um aparato legal para isso. Isso é contravenção penal, que dá multa, que dá cadeia. Enquanto que a poluição sonora é crime ambiental, é outra coisa, remete a governo, a município. Então você que está nos ouvindo, você tem uma arma na mão muito grande, porque 70%, 80% do Covid das reclamações veio de perturbações dentro de condomínios, de vizinhos. E para isso você tem uma lei a teu favor. Você tem aí, a gente divulga o telefone aí do Psyu, até da Proacústica, que tem um serviço que está lá à sua disposição, dando dicas do que fazer. Esse é o pano de fundo. Por que eu separo? Porque conforto, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é conforto. A hora que você entra num lugar e não tem conforto, é aí que você percebe. Então eu iria mais para esse lado, para angustiar mesmo, para dor, porque senão não tem jeito. Botar conforto não vai vender, entendeu? Então eu diria, essa seria a grande sacada que o mercado tem que entender. Ele tem que angustiar, ele tem que ir por esse lado. Falar a palavra conforto não quer dizer nada. Não sei se ajudou. Não, ajuda. É interessante isso que você está falando. Mas assim, e é interessante o que você coloca sobre essa questão de quando a gente fala de conforto acústico, essa conotação de que pode parecer uma necessidade de luxo. Mas ela não é. Você concorda comigo? Não. Ela não é. Óbvio, não é, faz mal. Acredite em mim, não precisa nem colocar um vidro isolante, faz mal. Tem compêndios e mais compêndios na internet fantásticos. E essa questão da adaptação, que as pessoas falam, eu já me adaptei com o aeroporto, já me adaptei aqui com a 23 de Maio, com a Consolação, com as grandes avenidas do nosso país inteiro. O que aconteceu dentro de você que permite dizer isso? Quando você vai para a academia, você cria calos, músculos, você se adapta. O que mudou dentro do seu corpo que permite falar isto? O corpo humano tem uma capacidade de adaptação incrível, mas mais cedo ou mais tarde você vai pagar o preço. Um estudo alemão com 10 mil mortais que moravam nesses locais barulhentos, que não tinham perda auditiva, fizeram um estudo, e alemão é bom nisso. Mediram o sangue, os hormônios, e a questão é muito hormonal. Para você ter essa adaptação, há uma mudança hormonal dentro do seu organismo, que permite que você diga, já me adaptei, estou ótimo, nem na academia. Então, o preço a ser pago, mais cedo ou mais tarde, vai ser alto. Então, acredite nisso. Mesmo que você não queira investir, que você não queira se aprofundar no assunto, o preço é alto. E está aí a internet que não mente. O Edson, só para a gente ter um parâmetro, né? A gente está falando da questão acústica e a gente está dizendo que o barulho faz mal. Mas, em termos de acústica, o que é bom? O que é bom para o ser humano? Você está comentando que o ser humano se adapta, né? Tudo bem. Sim. Mas o que é bom?
Existem o tempo de exposição e os índices, né? Para você ter um sono adequado, é menos que 40 dB, ou seja, não, a sua proteção sonora, seja sua parede, seu vidro, sua janela, sua porta, ela tem que barrar o suficiente que não passa 40. Algumas pessoas mais sensíveis, eu diria 35. Esse é o ideal, ou seja, ela não vai até o zero. Então, acima de 40, você não tem um sono. Para quem trabalha em escritório, é 60. Para os educados, né, que falam uma faixa de 60, 65, até os 70, né? Esse é o índice. Eu também, às vezes falo muito alto. E quando você tem um ruído de fundo, você tende a falar mais alto para que você seja compreendido, para que haja inteligibilidade da fala, né? E aí é bem complexo, você tem ambientes extremamente reverberantes, né? Quando eu falo assim, por exemplo, sa, pa, to. O sa e o pá são agudos, o to é grave. A gente chama de alta frequência e baixa frequência. Então, o to, ele acaba comendo. Você lembra que você vai na igreja que o padre fala Pai Nosso, amém, ninguém entende nada. Porque as vogais comem as consoantes. Quando eu falo assim para você, casa ou cada, você só entendeu por causa da consoante. Eu troquei o D pelo S. Casa, cada. Ou seja, o que dá significado à palavra é a consoante. Quando eu não tenho um ambiente tratado, o que acontece? Ele come. Comeu a consoante, você não entendeu mais. Então, tem a importância de você isolar como tratar o ambiente. Não sei se ajudou. Muito bacana. Não, muito bacana. Não, muito bacana. Tô assim, adorando. Agora eu vou trazer um pouquinho para o meu lado, obviamente. Bom, né? Vamos lá. E aí eu queria que você me ajudasse. Né? Eu queria entender, da tua opinião, o vidro tem um papel dentro do sistema construtivo, né? Porque o vidro por ele só não adianta, o vidro sempre tem parceiros, né? Então, o vidro tem um papel importante nesse sistema de reduzir os ruídos, ou não. E aí você pode me contradizer, por favor, fica à vontade. Eu queria que você contasse um pouco como é que funciona essa questão do desempenho acústico, considerando o vidro, né? Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo dessas questões de lei de massa, da fresta, da ressonância, frequência crítica do vidro. Então, mestre, por favor. Vamos lá. Você colocou uma coisa muito importante, e aí você dá um puxão de orelha aos fabricantes de vidro. Eu diria o seguinte, o vidro sozinho não faz nada, ele precisa de outros componentes. Sim. Então eu acho que sempre seria importante, quando a gente falar do vidro, falar também do perfil, falar do componente, e o perfil seja qual for ele, a madeira, o aço, o PVC, ele faz parte de um sistema, de um conjunto. E muito do desempenho do vidro é perdido por não nos atermos como deveríamos a esses elementos. A primeira lei do isolamento acústico é a lei das massas. O que diz as leis das massas? Quanto mais peso, melhor. Quanto mais espesso o vidro, melhor. Essa lei vai bem até entrar o que nós chamamos de lei das frequências, os agudos e os graves. Lembra que eu falei sa, pa, to? Quando você tem uma rua inclinada, passa o caminhão, a tendência daquele caminhão, aquele barulho, sabe o barulho do motor do caminhão, tende a ser baixa frequência. Aí você precisa de vidros espessos, pesados. Quando você tem uma avenida assim, com barulho mais contido, não estamos falando de volume, hein, de potência, mesma intensidade, porém com uma outra frequência você pode trabalhar com vidros mais leves. Saber dessas duas coisas permite fazer a obra caber no bolso. Você economiza onde você pode, você aumenta onde você deve aumentar. Então a lei das massas praticamente é essa, mas ela não cobre tudo. Entra naquilo que nós chamamos de ressonância. É quando naquela frequência o vidro já não começa a atender. Então aquele vidro grosso vai bem aí colocar um vidro insulado, vai bem aí colocar um laminado, porque ele vai fazer com que aquela frequência seja atendido, que só aquele peso já não atende mais. Então você vai para a segunda lei. Você foi para peso e depois você vai para atender as frequências.
Depois você vai para a frequência crítica, que seria mais ou menos como se naquele ponto, que geralmente varia de espessura de vidro, é como se tivesse um vazamento no vidro. O dia que você for ao laboratório, vamos mostrar uma frequência que parece que não tem vidro, não tem nenhuma barreira. Isso vale para uma parede, vale para uma divisória, vale para qualquer coisa. Conhecer esses 3 elementos ajuda muito você a otimizar. Lei das massas, peso, lei das frequências, variar a espessura dos vidros e usar o laminado, e a frequência crítica, adequar a espessura correta para que você afaste aquela frequência o mais que você puder. Seriam essas 3 principais leis. Depois você tem outras coisas, tá? Que aí são mais complexas, que seria a frequência da ressonância, aí já começa a entrar em física pura, né? O leigo, é muito importante isso também que eu vou falar. Isolamento e absorção, embora para o leigo possa parecer a mesma coisa, tem diferenças físicas muito importantes. Então, quando você faz o isolamento de uma cozinha, por que todo mundo canta em banheiro? Porque ele é extremamente reverberante, dá retorno. Aí vai cantar na sala, não é a mesma voz. É verdade, é verdade. Então, tem muita confusão, então é muito comum você chegar lá, o cara encher o quarto de cortiça. Já vi isso, achando que está protegendo o barulho que entra. Entendeu? Então é muito... Então são mais outras leis, mais outras coisinhas que não vai diretamente no vidro em si, mas que fazem parte do... Você fazer uma janela para um quarto, você vai ter um desempenho. Você tem cama, cortina, tapete. Você fazer para uma sala, que é um ambiente extremamente reverberante, com superfícies lisas, o desempenho daquele mesmo vidro será outro. Entendeu? Você já vai perder 3, 4 dB por ter muita reflexão lá. Edson, eu acho que é bacana porque talvez nem todo mundo saiba, mas quando a gente está falando de reverberação, no popular a gente está falando de eco, correto? Não. Ah, então, ó que legal. O que é reverberação? Então vamos lá. Primeiro o que é? Eu falo A e eu escuto A, certo? Depois de um certo tempo, eu falo A. O que é reverberação? A. Pegou? Um A prolongado. Entendi. Entendeu? Para que serve a reverberação? Num ambiente fechado, num auditório, você precisa ter reverberação para ter um reforço da voz em você, que ela bata várias vezes, chega até o final da sala, que você consiga entender. Certo? Então você às vezes precisa um pouco de reverberação. Uma igreja tem um tempo de reverberação para cada tipo de ambiente. Enquanto que o eco é uma coisa que vai, bate e volta. Você precisa de 17 metros para você, comprimento de onda, para que você tenha, ele bate e volta. Então, você precisa de 32 metros, 17 para ir, 17 para voltar. Aí é eco. Eu falo A, escuto A. E a reverberação seria no popular A. Pronto, nunca mais vou confundir. Da maneira mais popular, que os físicos não me condenem depois, viu? Então, Perfeito! Eu adorei essa explicação, muito prática. Amei. E você, embora a gente lute muito no isolamento, para ter muito conforto, você trabalha muito a reverberação. Mas para certos ambientes você precisa ter principalmente um forro liso, para que ele leve a voz, ele bata e reverbere mesmo para chegar até o final da sala. Tem cálculos para isso, né? Muito bom, bacana, legal. Então, eu não tenho mais confusão, obrigada. Reverberação já está aí, né? Já posso dar palestra agora. Edson, hoje eu vou usar e abusar, tá? E eu tô vendo que o pessoal tá mandando um monte de perguntas, então, pessoal, mandem mesmo, que eu pretendo daqui, quando for mais ou menos umas 19... Ah, não, eu tô errando aqui, quando for umas 19h15, a gente para fazer as perguntas do pessoal. Edson, pergunta agora, talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas vamos falar um pouquinho de vidro. E eu queria, nessa questão do vidro, um conforto com a questão acústica, né? Qual a diferença quando você usa o vidro laminado para o vidro insulado, né? E aí, como cada um atua na questão da redução dos ruídos?
Essa pergunta é muito boa. Nós, por uma questão de custo, nós passamos a condenar muito o vidro insulado. O vidro insulado, quando ele chegou no Brasil, vinha as especificações europeias, americanas, que eram próprios para aquela região. E, de certa maneira, não se adaptava a todos os locais do Brasil. Mas então se criou uma verdadeira barreira a ele. E como, do ponto de vista de desempenho, um vidro insulado, comparado com um laminado nas mesmas espessuras, dos mesmos pesos, é muito parecido, às vezes até com uma certa vantagem, o laminado começou a predominar. E nós perdemos uma grande chance de usar esse vidro insulado, esse vidro duplo, que ele é maravilhoso. O vidro laminado, ele atende um pouquinho melhor que o insulado nas baixas frequências, enquanto que o insulado nas altas frequências, no latido de cachorro, naquela buzina, naquela moto, ele vai bem melhor do que o laminado. Para o caixilho, porque é aquilo que nós falamos, você precisa de um perfil. Ele se adapta muito melhor, porque ele preenche o berço total do caixilho. Ele evita muita fresta, que é uma coisa que nós devemos falar daqui para frente. Então eu diria o seguinte, em vez de nós criarmos essa rivalidade burra, entre aspas, colocando um contra o outro, transformando os dois em rivais, vidro laminado versus vidro insulado, qual é o melhor? Nós devíamos usar a combinação dos dois. E o Fernando Westphal, que fez um brilhante trabalho sobre térmica, ele mostra que o vidro insulado para certas regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser obrigatório. Você tem uma ideia, Europa, Estados Unidos, você só faz uma esquadria com vidro simples só se for um galinheiro. Se não for um galinheiro, você é obrigado, existe uma lei para usar o vidro insulado. Pelas características ecológicas dele, com CO2, com uma série de sustentabilidade. O vidro, o térmico, eu acho que vale a pena falar nisso. O que é o vidro insulado? O vidro insulado é que nem isopor, é ar empacotado. O que faz esse trabalho térmico e acústico é esse ar empacotado. Então, os dois não se conversam. O acústico precisa de distância entre vidros, precisa de câmaras. Quanto maior a distância entre vidros, maior o isolamento acústico. Isso já não vale tanto para o térmico. Acima, guardem essa informação, pessoal, de 18 milímetros de espessura, o espaçador que fica entre os dois vidros, o vidro insulado passa a perder a característica térmica. Então não adianta aumentar, por causa da energia cinética. Vem o sol, aquece a primeira lâmina do vidro. O vidro não está empacotado, esse ar está se mexendo. Ele leva, por aceleração das moléculas, esse ar para o outro pano de vidro e aquece o outro pano de vidro. Esse é um erro muito comum que eu vejo no Brasil. E passa tudo. Então, 18 milímetros é o máximo. Se puder trabalhar entre 18 e 12, você vai ter um bom desempenho. Estou falando da questão da energia cinética. Não vamos confundir com irradiação, com outras coisas que aí vai longe. Então, eu diria o seguinte, os dois são importantes. Depende da aplicação. Pega o trabalho que a Bividro fez fantástico. Nós fizemos um trabalho para a Bividro, onde nós pegamos uma janela de PVC, de aço, de madeira e de alumínio e otimizamos todos os vidros. Um trabalho fantástico. Depois entra no nosso site, Universidade do Som, nós comparamos tudo o que acontece com cada um. Então, a gente está falando com muita propriedade do que nós analisamos. E se você pensar que o Brasil, 70% das janelas são de correr, nós temos outros elementos para serem avaliados. Então, eu diria o seguinte, para de fazer essa briga um versus o outro. Usa um quando você realmente tem uma necessidade, o outro na outra. E se você puder usar o insulado, você tem um ganho térmico. O payback, ele se paga. Você ganha, tem um ganho térmico fantástico. A nossa energia elétrica é caríssima. É que nós não temos essa cultura de deixar tudo fechado, bonitinho, etc. Mas ele funciona. Os ônibus, os carros na Europa, é tudo vidro insulado. Todos. Quando você for viajar, presta atenção no trem. Em qualquer lugar é tudo vidro duplo. Vai lá e bate no vidro que vocês vão ver. Por que é feito isso? É sustentável. Você economiza e se paga. Mas lembra do 18 milímetros. Vai ganhar muito no acústico e vai perder no térmico. Então, cuidado. Então, menor que 18 milímetros, entre 12 e 18 no máximo. É o ideal. É o ideal. Menos também o ganho é muito pequeno. Então, entre 12 e 18 você tem um ganho térmico. Você falou uma coisa no início da nossa live que eu acho que é bem interessante, né? Que é a questão da
educação do mercado, né? E aí, quando a gente está falando em mercado, a gente está falando de todas as partes pertencentes a esse ciclo, né? Então, assim, Sim. desde a indústria, do transformador, do ponto de venda, do construtor de fachada, do arquiteto, né? Até o consumidor final. E nós da Sebrae, e vocês também na Universidade do Som, vem fazendo um trabalho fantástico na educação exatamente das pessoas, para que a gente possa efetivamente levar mais informação para que as pessoas conheçam sobre o assunto. Porque às vezes a gente acha que o ponto de venda conhece tudo e na verdade, ele talvez até desconheça isso que a gente está falando agora. Você falou uma coisa que eu vou dar um exemplo real. O ponto de venda. Minha mãe já faleceu, eu morava numa casa muito velhinha, e aí eu falei, mãe, eu vou trocar todas as janelas da sua casa. E pensei no vidro insulado, né? E aí eu levei para ela uma amostra de perfil de PVC, uma de madeira, outra de alumínio e outra de aço. E dei para ela escolher. Esse é o ponto de venda, é o consumidor final. Ela olhou e falei, mãe, ela tinha 80 e poucos anos na época, qual que a senhora quer que eu ponha na tua casa? Ela me olhou assim e falou assim, qual que é o mais fácil para limpar? Percebeu? Entendi. Esse é o nosso mercado e a gente não conversa. Nós não conversamos. Nós falamos muito entre nós. Uma pena que essa conversa fica para nós. E esse mercado, para de brigar, PVC com alumínio, madeira, aço, todos são bons, aspectos construtivos que vão determinar. É o instalador, cada um tem suas características, fica um matando o outro, consumidor final. Ele quer saber se é estético, se funciona, se é fácil de limpar, né? O custo. E aí que eu entro com aquela conversa que eu tive com você antes, que eu achei interessante, que é uma analogia que eu faço com o automóvel. Eu acho que quando você pode comprar um carro de luxo ou médio, você fecha, a janela funciona. Você pode comprar um pé de boi de 25 mil reais, de 30 mil reais, a janela também funciona. Agora, por que a janela do Minha Casa Minha Vida, por que essa janela popular não funciona? Entra água, poeira, barulho, entra tudo. É isso que eu fico pensando, aquele carro popular, ele funciona. E o carro médio, e a espessura do vidro é a mesma. E os dois estão elétricos também. Então, na hora que a pessoa vai comprar o apartamento, por que essa janela tem que ser ruim? Por que a gente não segue o exemplo da indústria automobilística? Eu até brinco, o dia que o Hyundai decidir fazer janela e vidro, ele quebra todos nós. Eles têm um marketing para isso. Eles sabem fazer. É verdade, é verdade. Eu faço analogia com o automóvel. Por que a janela daquele pé de boi funciona? Por que uma janela popular não pode funcionar tão bem? Não é incrível isso? É uma analogia para a gente refletir. Um carro de 25 mil, um carro de 200. Os dois funcionam. Acho que a analogia é pertinente. E você falou uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes essa briga que fica no mercado, né? Quando, na verdade, para cada situação você tem uma solução. Sim. Então, assim, você precisa entender a efetiva necessidade do teu cliente para poder oferecer a melhor solução para ele. Então, o que efetivamente ele quer? Sim. E nem por isso você precisa, por causa disso, né, degrenir tanto com a qualidade. Né? Exato, concordo. Porque aí vira uma guerra de preço absurda, né? E você pode oferecer uma solução que vai ser uma solução boa para o seu cliente e boa para você também, como empreendedor. Sem dúvida nenhuma. O que mais me fascina no vidro, dentre todas as características fantásticas dele, é essa capacidade de ele estar sempre novo. Você limpou, ele está novo. Por que nós vamos agregar a ele coisas tão ruins? Uma correntinha para puxar, um trinquinho que na primeira chuva ele já enferrujou. É isso que eu não entendo. Eu tenho um amigo que coleciona carros antigos. Ele falou para mim, eu nunca troquei o vidro num desses carros.
estão sempre limpos, estão sempre novos. Agora o resto, o que está segurando ele lá. Então por isso que eu falei que a indústria do vidro, ela perde muito, porque a indústria que trabalha paralela a ela, o instalador, o vidraceiro, o fabricante de janelas, ele não entendeu ainda, ele não conversa. Por que nós temos que pôr de pior nisso aí? Por que tem que ser aquele trinquinho que sai na mão, sabe? Depois de um mês de uso, ele sai na mão. É isso que eu fico olhando, assim, que produto fascinante, está sempre novo. Por que vamos agregar ele o de pior? É isso aí. Edson, eu concordo plenamente com o que você está falando, e você sabe que a gente faz uma série de esforços, né? Então a gente tem uma série de frentes, né, dentro do marketing, com esforços principalmente em capacitação e conteúdo, para que a gente leve exatamente essa informação às mais variadas pessoas, né? E obrigada, obrigada, porque é isso mesmo, é esse esforço, é isso que a gente tem que fazer para esclarecer cada vez mais uma maior quantidade de pessoas. Deixa eu voltar aqui para as nossas perguntinhas, né? A gente falou do vidro laminado, a gente falou do vidro insulado, e agora eu queria falar um pouquinho da diferença entre a questão do vidro laminado, né, e o vidro laminado acústico. Poxa. Existe diferença entre esses vidros, Edson? Olha, não sei se o pessoal vai conseguir, mas eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Deu para ver? Dá para ouvir. Laminado comum, laminado acústico. Isso aqui é uma brincadeirinha que a Elvira da Eastman, na época, ela fez para mim, deu de presente para a Universidade do Som, para mostrar a importância do laminado acústico. Eu sou um apaixonado por ele. Por quê? Você consegue fazer uma obra com o mesmo desempenho acústico, com menos peso. Você ganha de 3 a 7 dB por faixa de frequência. É muita coisa. Então, em vez de você usar um vidro de 20, você passa a usar um vidro de 12. É muito peso que você coloca no sistema. Então, ele é fascinante. Agora, nós precisamos entender isso daí. Porque um dos principais erros que eu vejo é a pessoa tirar um vidro de uma espessura fina e colocar um vidro de uma espessura grossa e piorar. E por que piora? Porque toda aquela estrutura que ele tem, a hora que ele põe um vidro mais pesado, ele pressiona uma roldana que carrega aquilo e aumenta a fresta. Seria mais ou menos o seguinte: você está no seu carro, na estrada, você fecha o vidro e abre e deixa uma unha aberta, e fica aquele barulho. Já deixou uma unha? Sim. Aí eu vou lá no seu carro, tiro aquele vidro e coloco um bem grosso, dessa grossura aqui. Mas eu continuo com aquela unha aberta. Resolveu? Não. É isso que eu vejo o tempo todo no mercado. E a coisa piora. Você tira um vidro leve, põe um vidro pesado, você pressiona um sistema que não foi feito para aquilo, e nem para aquele peso ele já era adequado, que se põe de pior, e você perde todas as características, propriedades desse vidro. É isso que eu vejo o tempo todo. Então, eu costumo dizer o seguinte: a indústria do vidro, vocês estão de parabéns. Se você vai na internet, você tem compêndios e mais compêndios a respeito de desempenho térmico, acústico, segurança, vidro autolimpante. Esse autolimpante que vocês têm é espetacular, coisas incríveis. Aí eu pergunto para ti, quem é que vai instalar essa maravilha? Quem é que vai pegar isso tudo aí e vai pôr lá? E vai perder todas essas propriedades, todas essas características. E isso é tão comum que você vê. Isso vale para box, fechamento de sacada, vale para tudo. Sim. Você fica olhando aquilo e você fala, meu Deus do céu. Das mais simples às mais complexas soluções. Essa questão da estanqueidade, tem uma frase que a Michelle de Texas fala que eu adoro. Ela fala assim, que uma vez a mãe dela falou assim, puxa, choveu tanto que até entrou água na janela. Como se fosse uma coisa normal. Choveu tanto, só podia entrar água. Não pode. A culpa foi da chuva, né? A culpa foi da chuva, porque choveu tanto. Quando, na verdade, a culpa é da janela, né? A
gente Não sei se foi essa você pergunta comentou que em algum momento aí a questão da fresta, mas a gente falou da fresta agora do carro, né? Comparado à questão da espessura. Mas a lei da fresta fala o quê, Edson? A lei da fresta é uma das coisas que mais me fascina nisso, porque ela, compreendê-la é fazer caber no bolso uma obra. As baixas frequências, elas são onde você precisa de vidro muito pesado. Olha o que eu vou falar para você. Um pouco de fresta, entre aspas, que não me escutem os acústicos, não tem tanta perda, por causa de comprimento de onda. Olha que loucura. Onde você põe o vidro mais pesado, a fresta pequenininha não compromete muito. Na alta frequência, aquele cachorrinho, aquele barulho da estrada, você não precisa de um vidro tão espesso. Um vidro fininho resolve, desde que tenha uma boa vedação. Quando você tiver uma porta fechada e tiver ouvindo uma pessoa do outro lado e compreendendo perfeitamente, tendo total inteligibilidade, o problema é fresta. Quando você tiver com a porta fechada e escutando, mas não compreendendo, é lei das massas, você tem que aumentar o peso da porta. Então é uma lei que, se você conhece ela com profundidade, você não vai botar um vidro pesado ali, porque o seu problema é outro, é vedação, não peso. E só para você entender, quando eu falo sapato, o sa e o papo, que é alta frequência, não passam quando está bem vedada, passa o to, que é baixa frequência. Então, quando você estiver ouvindo murmúrio, são as baixas frequências, são os graves. Então já fica a orientação para quem está nos ouvindo. Faz o teste, fecha a janela e faz uma simulação, manda a pessoa ler um texto do outro lado e vê se você compreende. Se compreendeu, pega uma fita isolante lá, passa, fecha tudo e testa de novo. Aí, se você não compreendeu, é peso. Ela está passando. Se estiver te incomodando, aí tem que trocar o vidro. É isso, é bem simples. Nós, lá na Universidade, fazemos um estudo muito aprofundado sobre a lei das frestas. Numa porta dessas de apartamento, que agora, com o Covid, muita gente tem me solicitado, a fresta mortal é sempre a de baixo. Se você botar aquela cobrinha horrorosa que nossas vós tinham antigamente, você resolve 50% do seu problema. Você não precisa trocar a porta. Põe ali embaixo. Você já vai ver que é uma maravilha aquilo. E aquela borrachinha? E aquela borrachinha? A borrachinha, ela tem que ser muito bem feita, porque se ela ficar um pouquinho torta, não adiantou nada. Então, vai mais pela cobrinha lá. Aquela cobrinha de areia. Pessoal, cobrinha. São dicas. Mas é cruel, mas é isso mesmo. Por isso que eu falei, a indústria do vidro fez o seu papel, mas ela tem que aliar o seu papel a quem fabrica, a quem especifica e a quem instala. Nós temos um estudo da Maria Fernanda, da UFERJ, lá do Porto, maravilhoso estudo. Eles pegaram um andar e mandaram as pessoas instalar. Mandaram as mesmas pessoas para o segundo andar, na mesma equipe, o mesmo produto, só que com um supervisor. O desempenho aumentou em 50%. Uau! É um estudo científico, fantástico. Nós comprovamos que o instalador pode pôr tudo a perder, meu Deus do céu. Eu tenho essa berrine nossa aqui de São Paulo, para quem não conhece, uma avenida fantástica. É um horror o que entra de água, tem de problemas, assim, nossa. Eu uma vez, o Paulo Duarte ainda, nossa, era um fantástico consultor de vidros, me levou para ver certas coisas que eu não acreditava. Então, quer dizer, é para se pensar. A Bividro, que eu falo, a Bravidro também, o Silvio e a Clélia fazem um trabalho fantástico. Fantástico. Eles já participaram, inclusive, a Clélia participou de uma live com a gente. Tão bons. Aquela norma 7199, nós devemos muito a ela, viu? A FEAL também tem umas 4, 5 pessoas maravilhosas, Maria Tereza, o Crescêncio, o Cardozinho, o Igor. Pessoal muito bom, esse pessoal tem que ser ouvido, porque é impressionante o que se faz de erros, as coisas absurdas que a gente vê. Eu tenho um case aqui para te mostrar, que eu vou não sei se está na sequência, mas eu estou ansioso para te mostrar. Mostra. Eu ia te perguntar sobre os erros mais frequentes, então mostra. Eu vou mostrar esse. Dá para ver claramente? Levanta um pouquinho mais, Edson, levanta um pouquinho mais.
solta que tá ao contrário. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Isso. Tá vendo essa sacada? Dá pra ver a sacada aqui do lado esquerdo. Dá pra ver a sacada com vidro. Dá. Isso, legal. Você sabe onde é isso? Eu sei porque você já me contou, né, Edson? Isso aqui é na Peixoto Gomide, Avenida Paulista, a uma quadra do MASP, centro financeiro do país. É uma das zonas de maior barulho que existe no país, dia de passeata. Esse pessoal fez exatamente isso, colocou o vidro lá para poder dormir. Tá vendo? É um quarto, fecharam essa quadra com vidro. Sim. Tá vendo aí, bonitinho? Sim. O que aconteceu? Não resolveu, porque ele desconhece as propriedades do vidro. Ele desconhece que o vidro precisa de um elemento de fixação, que o vidro tem que respeitar algumas leis básicas. O vidro não era adequado, não é um vidro laminado, não é um vidro insulado, era um vidro temperado, que cai naqueles probleminhas que eu expliquei de frequência. Tinha frestas, se você observar bem aqui, ó, medonhas. E o barulho era tão insuportável, né? Isso, tão insuportável. Olha isso. Que eles resolveram da seguinte maneira. Dá para ver aí? Dá para ver. Eles fecharam isso. Com alvenaria. Olha só o perigo que é isso, cair tudo de lá. Isso fica entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos. Para quem tiver curiosidade de ir, no número 1300 da Alameda Santos, você vê melhor essa obra. Isso é o quê? Isso aqui para nós é uma vergonha. Mostra a incompetência do nosso segmento de não poder levar. Eu estive lá pessoalmente, conversei com eles. Eu falei, mas nós já tentamos com vidro. Aí eles ficaram com medo, porque isso vai cair. E se você observar bem, o primeiro fez com uma janela maior, o segundo, em cima dele, fez uma menor, porque não resolveu, e o terceiro, menor ainda. Gastaram muito mais do que o vidro e não resolveram o problema. E estão correndo um risco. É um absurdo isso. Absurdo. Paulista com Alameda Santos. Eu achava que já tinha visto de tudo. Nós temos o top 10 lá na Ambev do Som. E esse aqui me mandaram recentemente, foi o Érico lá da ideia, que me mandou, ele me levou lá. Ele falou, vem aqui que você não vai acreditar. Eu fiquei assim, aí eles ficaram até com medo de mim, os moradores, achando que era da prefeitura, que podia interditar o prédio. Não, é claro, é perigoso. Quem está passando lá embaixo está correndo risco de vida. Mas eu olho isso com tristeza, sabe? Eu fico pensando, os erros daí, as lições para serem aprendidas, a especificação do vidro, totalmente errado. O vidro temperado é excelente, é um excelente vidro, até para resolver desempenho acústico, mas de acordo com as faixas de frequência, não bobeia com isso. Ele é um vidro que atende até melhor que o laminado na questão de pressão de vento, ele tem uma dureza maior, ele é melhor que o laminado. Somente São Paulo para baixo, ele aguenta mais pressão de vento, principalmente das isopretas, dos nível 3 e 4, ele vai bem. Uhum. Mas acusticamente ele perde muito com o laminado. E em questão de segurança também, ali tem que ser um vidro laminado ou insulado. Depois ali teria que se conhecer também a lei das frestas. Porque não adiantava nada tratar toda uma área envidraçada dessa maneira se não tiver uma boa eficiência. E aí, como não se conseguiu, por desconhecimento, partiu para essas loucuras. Num prédio, se você olhar a fachada do prédio, ele fica na Peixoto Gomide, frente ao Trianon. Prédio com um padrão bom. Ali não foi problema de grana, não. Foi desconhecimento. É uma tristeza ver isso aí. Isso me deixa até porque mostra a incompetência nossa, sabe? E eu me coloco do teu lado também, de não levar informação. Você tem aí a Sebrae, que disponibiliza aí. Nunca me vi falar um não quando você manda preciso dar uma palestra, preciso de alguém aqui falando. É incrível vocês, sabe? Eu fico bobo de ver que estão sempre prestativos. Muito legal. Obrigada. Com tudo isso, a gente não consegue chegar no centro nervoso de São Paulo. É um esforço constante. É uma vergonha, né? Uma vergonha. Eu fiquei assim... Falei, não, eu convido, a gente resolve isso tudo, mas agora o prédio está meio enrolado, eles estão com medo, não sabem o que vai acontecer, mas está lá. Eu sugiro até pegar um grupo de pessoas, vai nesse número que eu falei ali vamos ver. Eu já estou com o time de especificação aqui anotando. Eu já vi que eles já me mandaram aqui. Eu fiquei com o grupo o Igor, o Carlosinho,
o Crescencio, toda aquela turma boa lá da Felta. Eu falei, vou levar vocês lá para ver. Vocês vão ver o que é isso de perto. Com certeza. Eu preciso levar Edson, também o Jorge, fazer... a Thaís. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes da gente partir para as perguntas da nossa plateia aqui virtual. Mas quando a gente fala na questão acústica, a gente também tem um casamento entre o termoacústico, né? A questão da proteção térmica, né? E o acústico. Como é que esse casamento entre reduzir calor e reduzir ruído acontece ao mesmo tempo? Então, isso é muito legal. Essa é a grande vantagem do vidro insulado. O vidro insulado ele foi feito para isso. Aliás, é muito mais caro você climatizar do que aquecer um ambiente. Hoje, os países árabes, é tudo vidro insulado. E nós estamos aqui engatinhando. Rio de Janeiro, o Fernando já me falou lá, o Westphal, isso tinha que ser obrigatório. Aquela Baía da Guanabara, o calor entra e não sai. Certas regiões ele não é adequado. Mas para 70% desse consumo, ele casa muito bem. O que não está casando muito bem são os perfis. Eu acho que, nesse sentido, o PVC leva muita vantagem. O PVC é muito importante para o nosso segmento, viu? Ele trouxe valor agregado, modernidade e tecnologia. E fez com que o aço, a madeira e o alumínio também buscassem esse tipo de coisa. Então, hoje, o alumínio, para ter o mesmo desempenho térmico, ele tem que ter o que a gente chama de thermal break, ele tem que ter uma ruptura que possibilite que ele tenha esse desempenho. Eu diria que esse vidro insulado, ele é um incompreendido. O dia que ele for melhor compreendido, nós damos um salto quântico. Damos um salto quântico nesse mercado. Para de pensar um vidrinho a mais, o quanto vai custar, não é isso. É o que está por trás disso. Ele vai exigir um perfil melhor, um componente melhor. Porque, que me desculpem os fabricantes de vidro, de componentes, de perfil. Sabe, quem vai garantir tudo isso que nós estamos falando é aquele cara que vai lá fabricar e instalar. Ele que vai comprovar que tudo que nós estamos falando é verdade. É ele. É ele que é o cara que vai tudo. Aquilo que eu esperava desse vidro aconteceu. É ele. Ele passa a ser o protagonista. E tem norma para isso. E nós somos coadjuvantes. Nós temos que dar informação para que ele põe esse vidro insulado, põe esse vidro laminado, esse vidro autolimpante, essas coisas maravilhosas, e que se consiga esse desempenho. É isso que está faltando, conectar mais, trazer essa turma para nós e falar para ele, se você botar um vidro, é o Habitat que chama, né? De proteção solar, isso é tão pequenininho, mas traz um conforto isso. Eu sei porque eu tenho na praia. Na época, o Matar me encheu tanta paciência, tem que botar esse vidro. Eu tinha que ser exemplo, né? Funciona. Por isso que eu falo, é tão pouco. Aí você vai falar com o cabeçudo, ele não oferece. Aí você vai na casa do cara, porque você não pode, mas que vidro é esse? Existe? Não ofereceu, não falou. A gente teve até uma live na semana passada, ou retrasada, exatamente para os castilheiros, vidraceiros, exatamente dessa questão entre oferecer um vidro de valor agregado, como uma linha Habitat, por exemplo, que é uma linha de proteção solar fantástica, contra um vidro transparente comum. Quer dizer, você está agregando muito valor, está trazendo mais proteção para as pessoas, né? Ampliando essa questão do conforto térmico, consequentemente trabalhando uma solução que pode ser acústica ou não, mas enfim, as pessoas não oferecem. Esse é o nosso desafio. A Sebrae comprou essa briga e a gente está junto, Edson. Vamos quebrar esses paradigmas. Vamos sim. Olha, eu vou te fazer algumas perguntas, porque o meu pessoal já está me mandando aqui, falando, faltam 6 minutos para cair a nossa live. Então a gente não vai deixar cair, né, Edson? Porque nós somos elegantes. Então vamos lá. Olha, a Danila pergunta o seguinte: existe alguma legislação que obriga restaurantes a tratarem o ruído interno? Sim, boa pergunta. Existe, tem uma norma que trata disso, a 10152, ela está em revisão, ela vai ficar esperamos mais dura ainda para isso.
saiu da revisão, que está me formando meu engenheiro aqui. Então, você pega 10152 e procure. Hoje a internet responde tudo para você. Você tem proteção, sim. Você tem o PSIL que presta um serviço. Agora, lembre-se que tem que ser pessoa jurídica. Não adianta ligar para o PSIL falando do seu vizinho. Você pode falar de bar, de restaurante, ele tem que ter CNPJ. Aí o PSIL lida. Quando é vizinho perturbando o outro, aí é polícia. É outra maneira de lidar com a coisa. Lembra que eu falei? Crime ambiental e contravenção penal. Tá? Então, as pessoas não usam isso. Elas têm um forte aparato legal. E hoje nós estamos, através da Proacústica, também trabalhando muito para ruído de moto. Nós queremos também criar uma norma para isso. E a norma é o grande perturbador da madrugada, é o que mais acorda as pessoas. Né? Por causa daquilo que eu te falei das frequências. Ela passa naquela intensidade, e aquela intensidade passa pelo vidro e nos acorda. Não, perfeito. Uma outra pergunta do Jonas. Edson, sabemos que o som não se propaga no vácuo. Uhum. Você pode falar dessa vantagem acústica que pode ser aplicada no vidro? Você já chegou a ensaiar um vidro duplo a vácuo? Se sim, poderia comentar o resultado? Sim, olha, no vácuo não existe propagação. Isso é pergunta de engenheiro, né? Não, mas é legal. Eu desisti de fazer isso porque nós fizemos uma experiência, tiramos o ar com uma bomba e esse vidro explodiu. E aí, há uns anos atrás, no Japão, eu vi uma máquina que faz o vidro a vácuo. Ele tem, acho que 2 milímetros, não precisa de mais do que isso. Se ali não tiver ar, não tiver nada, não se propaga o som, morre ali, não passa. Tem uma câmara muito pequenininha, mas era uma máquina muito cara. E ela está em experimentação. Eu abandonei esse projeto por causa do perigo que nós corrimos com isso. E porque também tem tecnologias muito mais interessantes. Tem uma coisa que chama-se Active Noise. A janela do futuro vai ser aberta e não vai passar ruído. Você vai ter ali um alto-falante, um microfone que vão anular as ondas, que nem onda de mar. Quando se junta, isso já existe, tá? Isso nós apresentamos na Universidade do Som, já temos um protótipo fazendo isso. Ainda é caro, como tudo, mas essa é a tendência. Nós temos que entender também, Mônica, que a janela acústica, ela não é a solução. O Brasil é um país tropical, sabe? Nós temos que ter ventilação. Ela provoca apneia, o ar-condicionado traz muitos problemas para a saúde. Então nós temos que... Mas quando ela for exigida, ela tem que cumprir a sua função. Tá. Ou seja, eu tenho que ter uma janela que quando eu fecho não entre água, não entre poeira, não entre chuva e não entre o som também. Outra coisa, não existe janela acústica. Existe janela boa e janela ruim. Tenta pegar a analogia com o carro. O carro pode ser barato, mas a janela não é ruim. Cumprir o seu papel. Então as pessoas, janela acústica para ser acústica, não é nem o que diz a nossa norma, esse RW30 aí, que todo mundo atingiu 30, está feliz da vida. Não, 30 não resolve. Aquilo foi um acordo que tivemos que fazer com a construtora devido ao abismo social que é o Brasil. Nós temos aqui uma Suíça e uma Índia ao mesmo tempo. Como é que faz? Então tem que fazer um acordo para a norma começar. Foi uma maneira muito inteligente. Eu bati muito nesse número. Eu não queria um número mais alto. O sonho de todo acústico é que esse desempenho fosse 40, 38, né, para vender vidro mais pesado, cachê. Mas é a nossa realidade, esse abismo social que a gente vive. Mas não tem que ser porcaria também, né? Não pode ser o que está sendo hoje. Vamos pegar o exemplo do carro, faz uma janela bem feita. Edson, eu tenho algumas outras perguntas, mas não vai dar mais tempo. Falta menos de 1 minuto para nossa live cair. O Ronaldo fez várias vezes a mesma pergunta, mas Ronaldo, eu não vou esquecer de você. Eu vou passar a pergunta para o Edson e eu te mando a resposta amanhã sem falta, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. Edson, muito obrigada pela tua presença. Você deu um show nessa nossa live. A Sebrae agradece de coração a tua presença e a presença de todos vocês. Obrigada, Edson. Estou à disposição de qualquer um aí. Na Universidade do Som, me procura lá que respondo. Abraço. Ótimo. Obrigada. E para você que nos assistiu, nosso muito obrigada. E se puder,
fique em casa. A Sebrae agradece. Tchau, Edson. Obrigada. Vou encerrar aqui. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigada.